Olá, boa noite a todos. Eu me chamo Clóvis Coelho e nós do canal Comando Semente da Luz estamos aqui hoje no NUME, numa edição especial, num local especial, nosso aniversário de 12 anos, comemorando ao mesmo tempo do aniversário do NUME, a homenagem a Exu Veludo, um de nossos principais, se não o principal, dos seres que nos ampara, protege, ancora e realiza conosco uma série de trabalhos. Obviamente, para falar de Exu, o tema da palestra hoje será sobre os Exus em geral e ao final falaremos em particular um pouquinho sobre o Veludo. Mas antes, como a gente já faz no canal e no nosso encontro às quintas-feiras, vamos fazer todos aqueles processos que a gente faz antes de iniciar a palestra. Vamos tentar fechar os nossos olhos, se possível for, para aqueles que não desdobram com facilidade. Esteja você onde estiver, em pé, sentado. Feche os olhos e no primeiro momento você vai realizar uma respiração de esvaziamento mental. Inspira, retém e expira, não pensando em nada nessa primeira etapa. Esvazia sua mente, de forma que você vá absorver o que já está aqui à sua volta, mas sem comandar nada, sem conduzir nada. Ao expirar, use de alguma forma o músculo do diafragma e o músculo do períneo, com alguma força para colocar para fora esse gás carbônico. Inspira, retém e expira. Na sequência, ainda respirando, a gente vai conduzir essa respiração de forma que você inspire o gás oxigênio, acompanhado de tudo aquilo que é bom, que é belo, seus projetos, seus sonhos, suas metas, seus objetivos e toda essa energia magnânima que já esteve aqui desde muito cedo e continua conosco através das ordens, grupos, conselhos e seres, hierarquias e postos que trabalham conosco e que vieram hoje agraciar todos vocês com uma energia fora do normal. Retenha e expire. Ao expirar, conduzindo a saída do gás carbônico, retire de você travas, bloqueios, fobias, impedimentos, limitadores de todas as ordens, batismos, contratos negativados, votos, gaiolas, miasmas e tudo aquilo que impede a sua ascensão. Ainda respirando, nós pedimos aos queridos guias amados, mestres e toda a nossa enorme família estelar, que hoje se encontra aqui, ancorada junto a nós, a proteção de todos vós. E chamamos aqui as ordens Kumara, Amarines, Chansara, Santara, Grande Fraternidade Branca, Ordem Santa Ametista e Ordem Santa Esmeralda. Hoje em especial, ancoramos com as ordens de Melquisedeque, Ladonandek, Goronandek e Voronandek, com diversos membros diretamente dessas ordens, ancorados aqui conosco. Junto a eles, os comandos Astar, Chamuna, Siriano, Canopiano, Andromediano e os Centuriões de Orion, que trazem a nós as naves Arquitrans, Anex, Estrela da Vida, Aruanda, Nosso Lar, Ágata, Shambhala, Ramares e Ramatiz. Tantos postos, tantas hierarquias, tantos seres que tocam em vocês, que já iniciam trabalhos de cura e canalizações muitas. É possível que a partir de agora vocês comecem a perceber algumas mensagens, algumas dicas, algumas entradas de informação, entre outras coisas. Dessa forma, somos ladeados pelos tronos de pretos velhos e caboclos de Aruanda e pelos tronos de Marias, Padilhas e Veludos, que hoje vêm em grupos enormes,
Porque Maria Padilha Rainha e Exu Veludo trouxeram todos eles ancorados à nossa volta. Assim, todos juntos, vamos proferir o nosso mantra de entrada, o já conhecido Kam Sham Fam, Kam Sham Fam, Kam Sham Fam. Jai Jai Shivam Shivam Kara, Jai Jai Shivam Shivam Kara, Harem, Harem, Harem Kara, Hare Hare, Hare Hare Om Kara. Assim é, assim está feito. Pode abrir os olhos. Vamos ao nosso início falando dos guardiões ou zeladores dos universos e coordenadores das leis divinas. Isso é Exu, esse é Exu, essa é Pombagira. Uma introdução rápida. Alguns nomes que a gente vai encontrar por aí, se vocês pesquisarem sobre isso, é Esu, Exu, Bará, Ibarabô, Aqueçã, Yanjin, Legba e Onan. São diversas fontes, livros e autores que trabalham com diversos desses nomes, referindo-se a esses guardiões. O que é um Exu? O que é uma Pombagira? Eles são orixás a serviço da ordem e da disciplina, nas dimensões onde atuam. Ou seja, eles atuam em diversas dimensões, não somente a nível terra, como muitos pensam. E eles foram os primeiros orixás formados em um planeta. Todo planeta, na sua formação, ele tem as energias de vários seres que se chegam. Os Exus e Pombagiras são os primeiros que ancoram para que nesse planeta, depois dele pronto, possa vir os demais. Estão imbuídos nas tarefas de guarda e defesa, que vai desde seres em 4D a dimensões e ordens. Eu vou ler para vocês aqui e vou explicar em alguns detalhes todos os comandos em que se dividem os Exus. E, inclusive, falando nisso, para você que assiste a gente no canal recentemente, a gente postou uma aula que tratava justamente de Exu. É o comando Shamuna, ou Conselho Shamuna. E lá no canal eu só apresentei a divisão deles em 4 graus. Aqui eu vou dividir esses 4 graus em 7 comandos. Eles são equivalentes. Eu vou apresentar de trás para frente, de baixo para cima. O 7º comando pertence aos Shamunas de 4º grau. O 5º e 6º comando pertence aos Shamunas de 3º grau. O 3º e 4º comando pertence aos Shamunas de 2º grau. E o 1º e 2º comando, que são os maiorais, pertencem aos Shamunas de 1º grau, para você que assiste pelo canal fazer a equivalência dos conhecimentos tratados aqui, tá? Na Umbanda e no Candomblé, os guardiões costumam ser chamados somente como Exu e Pombagira, mas há fontes e autores que referem-se a eles como Exus guardiões, e são todos a mesma referência com as quais nós tratamos aqui. Não interfere no livre-arbítrio e não tem nada a ver com o demônio. Essa é a primeira quebra de paradigma importante que precisa ser feita, porque em geral muitos outros referem-se a eles como feios, maus, ligados às trevas ou demônio. Há um histórico pelo qual isso veio se alastrando ao longo do tempo, mas eles não são demônios, não são maus, não são feios. Muito pelo contrário, muitos Exus e Pombagiras se apresentam com plasmagens e roupagens belíssimas e originalmente o são. Possuem uma faixa vibratória e um grau magnético específico. É a tal da linha de Exu ou linha de Pombagira, que é o que a gente chama também tradicionalmente de linha de esquerda. Esse é o grau energético com o qual eles se referem. Por onde fluem, irradiam-se, atuam e manifestam-se na vida dos seres, ajudando-os a cumprir os respectivos projetos, afastando-os dos vícios e facilitando o acesso dos demais orixás a esse ser. É outra coisa importante: o seu Ogum, o seu Xangô, o seu ser, o seu orixá só chega a você depois de assentado o seu Exu ou a sua Pombagira. Ainda que ele não se manifeste antes, ainda que ele não se faça ver ou perceber, ele tem que estar ancorado ali
para que um outro possa chegar. Não é uma questão de ser melhor ou pior, é uma questão de adequação energética, de hierarquia das quais eles trabalham ou com as quais eles trabalham. Exu e Pombagira é um trono que foi humanizado no planeta, na Lemúria e não na África, como se acredita. Há várias fontes e tradições que alegam que foi trazido da África essa ideia, esse nome, essa tradução. Só que na verdade essas fontes trabalham com a ideia da história oficial, a história que esqueceu Atlântida, Herbórea, Lemúria, Xangri-Lá, Mu e outras áreas do planeta. E dentre essas áreas, Lemúria foi onde ele foi humanizado, mas não foi onde ele surgiu, foi onde ele foi humanizado, porque ele ele é de origem sideral, ele vem de fora daqui, de tempos imemoriais, é muito mais antigo do que o próprio planeta, talvez do que o próprio setor em qual nós estamos encaixados, que é Naós. Exu e Pombagira representam veículos de manifestação da magia e funcionam como verdadeiros agentes universais. Esses Exus e Pombagiras dividem-se, como eu falei, em 7 comandos. Eu vou apresentar do 7º para o 1º, é de baixo para cima, ascendendo em nível, para que a gente possa entender melhor. O 7º comando são os Exus Egum ou Eguru. Uma observação importante: Exu ou Pombagira Egum. Não é Egum somente sem o nome Exu e Pombagira, tá? Porque em outros meios e outras fontes, o nome Egum isolado significa zombeteiro, significa os seres que estão se aproveitando em determinadas situações. Não é Exu. Essa é outra ligação e outra confusão comum que é feita. Exu e Pombagira Egum é uma coisa, o Egum sem o Exu e Pombagira na frente é outra coisa. Esses seres são ligados à proteção de um ser ou de um núcleo familiar específico. Em geral, o fazem com os seres de 4D. Para quem está chegando agora, 4D é o que a gente trata aqui como matéria bariônica no nível físico. Você está instalado no planeta Terra, na fisicalidade, em 4D. Tá? Alguns seres trabalham com a ideia da 3D, mas nós trabalhamos a ideia de altura, comprimento, largura, profundidade e tempo. Isso nos insere em 4D. As demais dimensões são as 5, 6, 7, 8, até 144 dimensões. Esses seres trabalham com vocês aqui. Então todo mundo, querendo ou não, gostando ou não, acreditando ou não, tem um Exu, tem uma Pombagira. São confundidos com os anjos da guarda. Então olha que ótimo, você não tem só um Exu, você tem o seu anjo da guarda, mas Exu é uma coisa, anjo da guarda é outra. Então já tem duas funções distintas que às vezes se confundem, mas há uma separação clássica entre eles. Costumam ser egressos da 4D, ou seja, esse Exu de 7º comando normalmente já encarnou. Ele conhece um pouco mais essa realidade sua, em que você se encontra aqui. E podem ter ligações com aquela pessoa com a qual ou com as quais agora ele se relaciona. Então o seu Exu e a sua Pombagira pode muito bem ter tido ou ter uma aproximação com você de vidas passadas, de existências anteriores, que podem ser muito lá atrás ou muito recentes. Não é para ninguém ficar procurando quem é o seu Exu, saber se é fulano ou ciclano, não, tá, gente? É só para você fazer uma referência e entender que ele já esteve em 4D como você. Daí ele entender a limitação que você às vezes encontra encarnado no planeta. Atuam fortemente no equilíbrio sexual dos seres. Conhecem as técnicas de Tantra Yoga e as de ascensão via Kundalini. Ou seja, de bobinho e simplinho, o Exu e a Pombagira não tem nada. Eles são profundos conhecedores de diversas técnicas, algumas que não dá nem para revelar aqui. Essas são as mais básicas. São sacerdotisas as Pombagiras, não são prostitutas, como normalmente tentam referi-las ou associá-las. Respondem esses Exus de 7º comando aos Exus e Pombagiras dos níveis acima, o que aliás todo nível vai fazer, tá? O 7º vai responder ao 6º, o 6º ao 5º e assim por diante, até que o 2º responda ao 1º.
trabalham com uma organização, uma ordem fora do normal para nós que normalmente aqui em 4D não somos organizados nem somos ordenados. O sexto nível. Uma coisa que eu não falei no início, vocês podem falar, tá? Quem quiser perguntar, quem tiver dúvida, quem não acreditar no que está ouvindo, quem tiver uma ideia diferente, fiquem à vontade, não tem problema com interrupção. O sexto nível são ligados às proteções de bairros, ruas e residências. Você vai observar que ele vai subir de nível e aumentar a questão do entorno, vai sair de você para algo além, para um grupinho maior. Os Exus e Pombagiras desse sexto nível, assim como os de sétimo, são os mais conhecidos e identificados nos centros espíritas e espiritualistas. Normalmente são esses que vocês veem, com que vocês consultam ou com quem vocês falam nos lugares que a gente vai por aí. São os de sexto e sétimo nível. Esses de sexto, eles têm porte e aspecto de seguranças, possuem arquivos detalhados das áreas que eles cobrem ou dos seres pelos quais eles irão se responsabilizar. Ou seja, eles não são alocados num bairro, numa rua ou numa residência à toa, ao léu, de maneira casual ou por sorte ou azar. Eles conhecem profundamente aquelas áreas. O quinto nível são os Exus e Pombagiras dos reinos. Estamos subindo, tá? São ligados aos orixás que regem os pontos de força. Então, se um Exu normalmente de uma área próxima de uma pedreira, vai ter uma ligação muito forte com o Xangô, com os elementais das rochas, com os seres que trabalham com os cristais, e assim por diante. Mais diretamente com Devas, reinos, elementos elementais. É outra coisa que a gente fala no canal já há muito tempo. Esses seres trabalham conjuntamente, eles não se isolam, eles têm acesso aos demais, coisa que às vezes o ser humano tem dificuldade de fazer. São ligados à proteção de grupos e seres específicos. Em geral, são ligados a grandes organizações, importantes líderes de todo tipo. Trabalham em faixas territoriais determinadas, como ilhas, arquipélagos, portais, zonas intra e até certos países. Tá dando para ouvir com o som lá fora? Porque para mim o som lá fora tá como se fosse um mantra de fundo. Deixa eu ser mais perto, ficou melhor. Pegar mais perto? Tá. Eu falei em zonas intra. Para quem não acompanha o nosso trabalho, o que a gente chama de zonas intra são as áreas intraterrenas, como intraterrenas e intraoceânicas, em que esses Exus também vão até lá, também trabalham, também acessam os portais, tanto os portais interestelares quanto os intraterrenos. O quarto comando ou quarto nível são ligados à proteção de organismos internacionais como a ONU, o FMI, a OTAN, o Banco Mundial, entre outros. Então olha a importância desse Exu, não que os anteriores não fossem importantes, todos eles são. Mas para você ver como é que Exu e Pombagira não é uma coisa local, não é uma coisa só mínima, eles trabalham com níveis realmente muito acima. E ao se ligarem a esses organismos, bloqueiam e limitam catástrofes e guerras devastadoras, quando deve ser assim. Como eu falei no início, eles não vão intervir no seu livre-arbítrio, mas eles podem entrar em alguma intervenção em que é necessário a nível planetário. E isso já foi feito no passado diversas vezes, inclusive no período histórico não contado para nós aqui no planeta. O terceiro comando ou terceiro nível são comandantes, e esses já são chamados também por alguns autores de Chorrãs, não fazendo confusão com a ideia do Chorrã normal, tá? Se fazem presentes ou são solicitados para gerenciar grandes cataclismos naturais e induzidos. O que é um cataclismo induzido? Em geral, os cataclismos, que são terremotos, maremotos, tsunamis, entre outros, eles são naturais. Mas em muitos casos, o comando estelar e outras ordens induzem o acontecimento de algumas movimentações de placa tectônica, movimentação em fundo oceânico e até vulcão, porque aquilo faz parte de um processo natural
Normalmente os induzidos não são para matar ninguém, nem para destruir ninguém, é uma questão de renovação, uma tentativa de trazer certas áreas à tona ou de destruir algumas outras, por uma renovação natural do próprio planeta. Então é nessa hora que o Exu entra, ele atua atenuando as naturais e induzindo e partilhando as induzidas. Relacionam-se e negociam muito com o SGS, que é o Sinistro Governo Secreto, ou também conhecido como Governo Oculto. Observando de muito perto, sem serem percebidos, a atuação das raças negativadas, como os Chopats, os Akrans e os Draconianos, que nós trabalhamos no canal já tem algum tempo. Utilizam as energias do Sol e energias ainda não catalogadas na superfície do planeta. Na tarefa deles também é muito trabalhada. Prana, Koilon, Forra e outras energias que não foram ainda catalogadas oficialmente são dominadas amplamente pelos Exus. Acessam as bases intraterrenas e algumas na superfície para realizar tarefas designadas a eles, no terceiro nível, pelo segundo e pelo primeiro nível. O segundo comando ou nível são os Exus chamados de Exus e Pombagiras atômicas. Regentes dos átomos, esses seres vão até acima de 8D. Então pensa bem, você está em 4D agora. Eles atingem acima de 8 dimensões. Então realmente já são seres de dimensões muito mais acima. Já são, do segundo comando em diante, eles já são seres multidimensionais e multitemporais, ligados ao equilíbrio planetário, controlando a rede de meridianos da Terra. Sustentam energeticamente áreas, grupos e instituições que buscam a harmonia interna de vocês e do planeta. Vibram e trabalham com energias veneráveis, interagindo com Gaia, a consciência planetária, e os 7 dragões Elohims Kumara, que são os dragões primordiais agarrados ao núcleo do planeta, ao nosso Sol central, de onde vem toda a energia que a gente comumente chama de telúrica. E o primeiro comando, ou primeiro nível, são os Exus e Pombagiras Choroquês, que se ligam às federações estelares. Já são seres que falam muito mais com o externo do que com o interno, mas também se ligam aos seres do planeta. Ligados às transmigrações planetárias, aquilo que foi trazido ao planeta somente pelo livro Exilados de Capela, que é uma transmigração planetária, isso acontece o tempo todo e vem acontecendo agora com a aproximação do sistema Hercólogos com o planeta Nibiru. É uma transmigração já em andamento. Esses seres são aqueles que participam desse tipo de acesso e as transições pelas quais passam os orbes. Orbe nosso agora, passando pela transição da 4D para 5D. O tal do regeneração, que veio logo depois de provas, expiações e resgates, é essa etapa que começou em 2017, 2 anos antes da data limite de Chico Xavier, e vem acontecendo até hoje. Para quem esperava algo radical, algo de uma data específica, isso é um período, e eles vêm atuando ao longo desse período, atuando e aturando também a gente, que a gente continua errando ao longo desse processo. Coletam informações e monitoram a ODN, que é a Ordem do Dragão Negro, a Cabal, os Illuminatis e todas as seitas e facções ligadas às sombras. Muitos Exus e Pombagiras desse nível ainda não se manifestaram, ou seja, a gente não conhece todos eles. Não são todos que existem aqui no planeta que totalizam os Exus e Pombagiras. Há alguns que ainda não se manifestaram e alguns que deram nomes fictícios para que só mais à frente eles realmente aparecessem. E estão ocultos, muitos deles, por trás de outras entidades ou grupos que atuam naquilo que a gente chama de Operação Resgate Terra e em outras operações de resgate de outros planetas que também influenciam na gente. Pertencem à mais elevada hierarquia do Candomblé e da Umbanda e são membros do Comando Estelar, ligados a Salvington,
que é a capital do nosso universo local de Nébano. Se já encarnaram, o que é raro, se já encarnaram em 4D, quando atingem esse nível, ou seja, eles também evoluem, tá? Os Exus, eles podem sair do 7º nível e atingir o 1º nível. Quando eles chegam ao 1º nível, ao 1º comando, mesmo que ele já tenha encarnado, ele não mais voltará a fazê-lo. É aquela lógica da ascensão, que a gente propõe tanto para vocês, sair da roda de Sansara, depois que partir dessa fisicalidade, ascender, verticalizar. Uma das tarefas possíveis para os planetários hoje é, depois que morrer, tal do morte, é virar um orixá, é trabalhar do lado de lá, é ajudar a humanidade e continuar ascendendo, estudando e se aprofundando, para que quando chegar no 1º nível, não tenha mais a etapa de retorno. Você pode vir para cá para fazer outras coisas, mas não na 4D mais. Como eu falei, já não encarnam mais se atingir esse nível, mas a maioria, na verdade, nunca encarnou. Eles podem ser oriundos, às vezes, de 17D. Então são seres de dimensões muito acima. O 2º nível vai acima de 8. O 1º nível vai acima de 17 dimensões. Então é muita coisa além daqui. Comandam cada um deles cerca de 21 falanges de Exus e pombagiras variados. Uma frase em Yorubá que é muito usada nos templos e centros, que é o famoso Laroye Exu, que significa salve mensageiro. Você salvando, ou ele mesmo salvando, saudando tudo que está no entorno. Ele fala isso e é recebido dessa maneira. Então esse é Yorubá, o salve mensageiro Laroye Exu. Todas essas informações que eu trouxe para vocês vêm das nossas pesquisas ao longo de muito tempo e de muitas fontes. Mas se você procurar outras fontes sobre Exu e Pombagira, você vai descobrir vinculações ou explicações diferentes, que não fogem no bojo total, na ideia global, mas apresentam roupagens diferentes. Eu vou citar uma que é um livro muito bom, do livro do Rubens Saraceni, que é o livro de Exu, O Mistério Revelado. É um livro bom. Esse é outro autor que é muito considerado no meio espiritualista, não só no meio espírita, porque ele traz canalizações e informações de alto cabedal. Nesse livro ele só divide os Exus em 3. O terceiro Exu ele chama de Exu natural, individual. O segundo é o Exu de trabalho ou Exu de lei, que é muito usado esse nome também na Umbanda e no Candomblé. E o primeiro é o Exu guardião, que é o topo. Ele fez ao contrário que nem eu fiz aqui. Eu fiz do 7º para o 1º, ele vai do 3º para o 1º. Segundo ele, nessa divisão, ele compara as divisões porque ele estuda as duas. Na divisão do 7 que nós vimos antes, o 1º e 2º nível são extraplanetários. Então o Rubens Saraceni não trabalha com Exus extraplanetários. Ele trabalha todos com Exus ligados somente ao planeta. Segundo Saraceni, todo médium possui os 3 tipos e os não médiums possuem somente o Exu. Possuem somente o Exu individual. Então, de novo, todos que são médiums possuem os 3 tipos de Exu. E quem não é médium possui o Exu individual. E isso partindo da premissa que nem todo mundo é médium, tá? Porque tem uma outra palestra que a gente explicou aqui, que nós temos outra visão sobre isso. Mas como há várias abordagens, a gente trabalha com todas elas. Partindo da premissa que nem todo mundo é médium, os não médios têm só um tipo de Exu, e os médios têm os 3 tipos de Exu. Mas não vou me aprofundar no livro do Rubens, porque é o material dele, eu só citei para vocês verem como é que há outras abordagens. Há nomes de Exus e Pombagiras de todo tipo, eu vou citar somente alguns para vocês. Lembrando que as pombagiras também são chamadas de lebaras ou lebarais. Existem o nosso Exu Veludo, que é que está aqui, Maria Padilha e Maria Padilha Rainha, Arranca-Toco, 7 Saias, Marabô, Tranca-Ruas, Morcego, Rei das 7 Encruzilhadas ou somente Rei das 7, Rei Mulu, Mulambo, Maria Mulambo, que é categoria positiva e negativa, macho e fêmea, 7 Estrelas, que tem dos dois, Ian Corranim, Oromazes, Pinga-Fogo, Brasas, Tiriri e Lodo, Exu Caveira,
Maria Caveira ou Rosa Caveira. Falei vários nomes, eu não citei nem 15% da quantidade desses seres que há por aí. E todos eles, identificados ou não, trabalham nos 7 comandos que eu acabei de escrever para vocês. E a parte final eu vou dedicar ao homenageado do dia, que é falar especificamente do Exu Veludo. O Exu Veludo é um tronado que atua no âmbito do planeta Terra, entrando em frequências profundas e em realidades paralelas dos contratos de fractais em diversos períodos da história planetária. Só para esclarecer para quem está chegando hoje aqui, fractal para nós, para fazer uma analogia, é mais ou menos o que você veio com conhecimento lá de fora, que a gente chama de espírito. Aqui a gente não trata da ideia do espírito, tem várias explicações para chegar a isso. Aqui nós somos fractais de alma, como se fosse um pedaço da alma, e a gente busca uma ascensão para um outro nível. Esse nível é chamado de Eu Sou. Então você está aqui hoje na 4D, o seu fractal ocupa esse corpo de matéria bariônica 4D. Esse Exu Veludo, ele se comporta como um exímio cavaleiro, mas pode atuar como poderoso e fervoroso guerreiro, se for necessário ou solicitado para tal. Realiza parcerias com Exus e Caboclos, mas em especial o Caboclo 7 Estrelas e o Exu 7 Estrelas. Devido ao que? Eles têm um histórico galáctico de guerras das constelações de Pégaso e Andrômeda. Foi a primeira invasão da sombria Saratem no universo Teta. Esses nomes em especial estão todos trabalhados no canal, e para eu realmente explicar cada um deles aqui, demandaria uma outra palestra só sobre isso, tá? Ele lidera ou liderou no passado negociações em mais de 320 impérios estelares, a partir da saída de cena dos canopianos na 4D. O Canopus, ou os canopianos, eles há pouco tempo, eles lideravam os resgates do planeta Terra, na verdade não só na Terra, nos setores da Oeste e em todo o Teta. Recentemente, quem tomou a frente para isso foram os sirianos. Por isso que vocês estão vendo na internet, em muitos canais, tanta informação de siriano, tantas novas mensagens e canalizações referentes aos sirianos. E com a entrada dos sirianos, quem se aproximou mais dessa ligação conosco foi o Exu Veludo. Está presente desde os primórdios do planeta. Você vê, ele entrou nos resgates, mas ele está presente no planeta desde os primórdios. E os nossos primórdios são muito anteriores do que aquilo que é contado para nós na história oficial. O trono Exu Veludo, ele é capitaneado por uma hierarquia chamada Astar Niolin II, que é originalmente um mestre Kumara 5D de Sirius-A, príncipe planetário do 4º planeta dessa estrela e responsável pelos ajustes na raça adâmica Kadiamon. O trono de Veludo foi inserido na Terra para gerenciar os estudos da psique e dos genes da raça humana, e de 1996 para cá inseriu novas linhas de comando. Então o Veludo já atua no planeta há muito tempo, mas de 96 para cá esses resgates aumentaram por toda a gama de coisas que vem acontecendo nas últimas décadas. E ele inseriu outros seres, muitos deles podem estar aqui, para trabalhar diretamente com ele nesses resgates. Hoje Veludo foca na libertação da linha de ancestralidade e na avaliação dos fractais, que buscam ou almejam a verticalização. Então todo ser hoje no planeta, que hoje está humano, mas que não necessariamente é humano, e que deseja ascender, deseja verticalizar, pode manifestar esse desejo para essas hierarquias todas. Um deles é Exu Veludo, que está se disponibilizando já tem algum tempo, pelo que eu descrevi aqui, para trabalhar com esses seres ainda encarnados no planeta. Cada ser vai sentir essa manifestação mais intensa, menos intensa, de uma canalização de uma forma ou de outra. Isso daí é muito individual. Mas entrando no que o Dalton falou, é muito importante ter isso em mente, porque a questão da roupagem que eles usam, de como eles se apresentam, é uma questão de necessidade. Ele não necessariamente tem chifre, ele não necessariamente é negro, ele pode ser negro,
Do lado de lá não tem esse problema de etnia que nós temos aqui, como não tem o problema de preconceito nem de diferenciação, como nós fazemos questão de fazer aqui. Mas, em geral, quando eles trabalham entrando no umbral, entrando nos abismos, eles precisam se apresentar com aquela aparência alta, forte, de imposição, porque os seres do local só respeitam esse tipo de coisa. E eles, às vezes, se igualam a eles para poder negociar. Quando você se abaixa para falar com uma criança, é a mesma coisa que você faz. Quando você se abaixa para falar com o animal e ele poder perceber você no mesmo nível, você está se igualando o máximo a ele. O mesmo faz o Exu, ele se adequa aos ambientes. Outros orixás fazem isso? Fazem. Mas igual o Exu consegue fazer, é muito raro. Só aqueles que se associam demais com Pombagira e Exu são capazes desse tipo de associação. Alguém mais quer falar alguma coisa? Diga. Eles podem ter duas pombagiras. Em geral, você vai ter um Exu e uma pombagira. Mas eu não vou afirmar para você que é impossível, não. Porque dependendo do grau de seres com os quais você se trabalha, pode ser que se manifeste mais de um, sim. Essa questão de limitar essa possibilidade, a gente tem essa mania de fazer isso aqui embaixo, a gente de baixo quer dizer como é que os caras lá em cima vão fazer. Na verdade, são eles que sabem como devem trabalhar. Às vezes você não identifica um outro orixá e vai ter mais de uma desse povo de rua. Impossível não é. Mas não é comum. E na gira, pode você ter uma pombagira de frente, mas vir outros para trabalhar. Isso também varia segundo uma outra coisa. A depender da evolução daquela pessoa ao longo da sua trajetória terrena, ela atrai num primeiro momento um tipo de ser, um tipo de orixá, ou um tipo de revelador, ou um tipo de acoplador, os nomes variam. E conforme você vai melhorando, outros irão se manifestar. Ou melhor, como acontece muito agora com o veludo, no nosso trabalho no NUME. Você vai se depurando e ele consegue se apresentar de maneira mais depurada. O Exu, por exemplo, quando veio na Edilândia no começo, ele parecia mais um Exu normal, comum, tradicional, com algumas manifestações do que a gente vê na Umbanda e no Candomblé. Conforme a gente foi evoluindo na busca por ele, entendendo mais sobre ele, ele foi ficando mais à vontade, a gente se adequou à energia dele e ele conseguiu subir de nível. Vocês perceberam como eu falei de dimensão aqui? Eles estão de dimensões acima. No início eles se igualam a nós, para que a gente entenda na 4D. Mas conforme você vai subindo, ele pode se apresentar de maneira mais depurada, de maneira mais sutil. Então o Exu Veludo do início, que brigava muito com a gente, que a gente merece o tempo todo isso mesmo, hoje em dia ele brinca mais, ele troca mais, ele dá mais, vai e vem, mais troca do que só chamar atenção. Então eles também vão depurando. Conforme você vai depurando, de repente o outro ser que vem, que pode parecer um outro, era o mesmo, só que num outro grau, numa outra dimensão. É uma possibilidade, não é uma imposição de que seja isso. Algo mais? Fala um pouco sobre a manipulação dos elementos da cachaça, do cigarro, que as pessoas pensam. Esse pessoal que trabalha comigo, vocês ensaiaram isso, hein? Eles vieram preparados, cada um botou um negócio diferente. Você quer falar um pouquinho sobre isso também, não? O que você quer saber exatamente? Vai, fala de novo. Sobre o preconceito, eu acho que ela quer falar. Porque as pessoas associam ao vício, né? Tá, entendi. Tá, vamos lá. Isso serve para todos os orixás, mas normalmente é Exu e Pombagira que são mais associados à questão do cigarro, charuto, bebida de todo tipo. E as pessoas em geral não entendem para que é aquilo. Primeira coisa, se você vai numa gira e o Exu ou a Pombagira, ou quem for, bebeu e fumou, e saiu dali doidão, não tinha nada ali. Quem bebeu foi o médium. Tá? Isso é importante você identificar. Pode ser festa, pode ser trabalho na rua, pode ser trabalho interno. Quem bebe, quem fuma, é a entidade. Porque na verdade ela não bebe nem fuma. Ela manipula aquela essência, ela usa aquilo ali como um transmutador energético ou como um canal para poder fazer um trabalho. Assim como tudo que você vê por aí,
comida, coisa entrega na praia, na encruzilhada, seja fêmea, seja macho, tudo que você vê é questão de energia. Você pode fazer sem aquilo? Pode fazer só com o mental? Pode. Assim como você pode ir em qualquer centro dar um passe só com o mental. Será que o paciente vai acreditar? Recebe as pessoas no centro e dá o passe para ele assim, ó. Daqui a pouco ele vai fazer assim, vai abrir um olhinho e falar assim, o que esse cara está fazendo? Porque a gente que não acredita. Então, primeira coisa, as coisas materiais, no primeiro momento, são feitas para nós mesmos, para a gente acreditar. E segundo, são necessárias como esses canais energéticos, em que você vai beber ou fumar aquilo que ele dá para você, e começa a observar, em qualquer lugar que o trabalho é sério, que existem vários trabalhos sérios, como que aquele charuto e aquela bebida, só como exemplo, tem uma motivação para estar ali. Já observou como às vezes a cinza do charuto bate no chão e o cara fica assim, ó, mexendo naquilo ali, porque ele está trabalhando aquela cinza. Ele joga a cinza em você e fala para você, esfrega na mão, filho. Por quê? Para você se sujar? Não. Ele está trabalhando aquilo em você. Mentalmente, ele induzindo você a fazer a mesma coisa. Quando ele te dá para beber, você acha que ele quer embebedar você? Ele quer poder canalizar aquele uísque, aquela cachaça, seja o que for, para através daquilo ali, ele fazer um trabalho necessário. E às vezes aquilo demora. Ele fala que vai embora 6 vezes e não vai embora. Porque ele continua percebendo uma necessidade de trabalho energético. Porque se ele falar assim para você, ó, vou te dar um copo vazio, você visualiza ele. A gente tem uma dificuldade disso absurda. Primeiro que a gente não acredita nem na cachaça, quanto mais no copo vazio. Se ele te der um copo vazio e fala assim, você pensa no que você quer, aí você vai pensar em dinheiro, mulher, sexo, ficar rico. Ninguém vai pensar na evolução. Ninguém vai pensar no conhecimento. Ninguém vai pensar na ascensão. Então ele canaliza através daquilo ali e vai levando você naquele papo, naquela ideia. Observa como o preto velho trabalha. Trocando ideia com você, fazendo você rir, brincando com você. Nada daquilo é necessário. Mas é um caminho, é um canalizador. Às vezes você não precisa nem estar junto. Pode estar no centro do lado, no centro distante. Mas digamos que, vamos partir do exemplo que ela falou. Você vai numa gira grande, com vários seres recebendo, e a pessoa recebe um Exu igual aquele outro ali. Como é que ele pode estar dando esse nome aqui e o mesmo nome está lá? Se você pensar no que eu falei dos 7 comandos, lembra que o primeiro comando trabalha com os do segundo, o segundo com o do terceiro? Esses seres que se manifestam aqui normalmente, como eu falei, inclusive na palestra, são os de 7º comando. E eu falei para vocês que cada um do primeiro tem 21 Exus e pombagiras ligados a eles. É o que normalmente algumas fontes chamam de soldado, enviado, mensageiro. Então cada Exu costuma se desdobrar. Os do primeiro nível costumam se fractalizar. Eles se filamentam em vários. Eles têm a condição de estar, inclusive, em vários lugares ao mesmo tempo. Ou enviando filhotes deles, braços deles, que vão se apresentar com o mesmo nome. Então uma pessoa pode estar incorporada com o Exu X e a outra com o Exu X, com o mesmo nome, mas é outro fractal, é outro braço, é outro desdobramento daquela mesma fonte, que vai levar para aquele as mesmas informações. E pode se comportar diferente, tá? Porque como é outro fractal, terá outras características, apesar da característica geral girar em torno da mesma. Há divergências de diversos autores e fontes sobre essa história de se todos são médiuns ou não. Alguns acreditam que todos são médiuns, o que muda é a manifestação. Alguns têm o que a gente chama de mediunidade ostensiva. O que é uma mediunidade ostensiva? A incorporação, a cura, a vidência, a clareaudiência. Isso é o ostensivo. Agora, tem pessoas que têm mediunidade que não são ostensivas. A pessoa que canaliza e que acha que aquilo ali é uma mensagem dela, que ela ouviu, aquilo é uma mediunidade. A pessoa que faz viagens astrais, e em geral quando você vai mimir, você não vai dormir. Quem dorme é o seu corpinho físico. Você vai fazer outras coisas. Aquilo ali é uma maneira de mediunidade. É uma manifestação mediúnica. Em geral você traz de lá alguma coisa. E seria bom anotar e trabalhar com aquela ideia. Existem alguns autores que falam que sempre que você lembra do sonho,
ainda que esqueça depois, isso acontece, aquilo é uma mensagem. Aquilo é uma deixa, uma dica, um toque, você chama do que você quiser, mas aquilo é alguma coisa. E qual é a dificuldade? Pega o barulho aí. E qual é a dificuldade de você lembrar do sonho? Você quando sai em desdobramento, na viagem astral, você vai com o seu fractal para outras dimensões. O corpo ficou aqui em 4D. Em outras dimensões, seja isso 5, 6, 7, 8, onde você for, você vai trabalhar a nível mental ou acima. Ou você vai chegar a nível causal, búdico, vai atingir o criogênico, não sei. No nível que você for, acontecerão coisas e você vai lembrar quando você volta. Só que pensa, quando você retorna, você acopla aquela informação de outras dimensões aonde? No seu cérebro. O seu cérebro, por mais capacitado que você seja, por maior que seja o seu QI, o seu cérebro é 4D. Então o encaixe dele é para algo físico. Então o que ele traz de lá, ele nunca consegue encaixar em plenitude. Você não vai conseguir quase nunca lembrar tudo nos detalhes mais esmiuçados do que aconteceu lá. Então por isso que às vezes o sonho aparece meio truncado, estranho, e dependendo de como você se encontra naquela hora, aparece até um pesadelo, aparece uma coisa ruim ou estranha, porque você não consegue rebater para cá com perfeição tudo que você viu, assistiu ou fez do lado de lá. Muito provavelmente ele está ali trabalhando justamente isso que você falou. Ele está trabalhando essa sua possibilidade de acoplamento, incorporação ou canalização. Então ele tenta trabalhar com você ali, porque você está lembrando. Muita gente tem isso e não lembra, não consegue recordar. Você está trabalhando, ele está de repente tentando alguma coisa, e tudo que eu estou falando aqui é uma conjectura, então não tem como te afirmar, é isso. Mas pela nossa experiência, ele deve estar tentando ou trabalhar, ou transferir, ou canalizar algo para você, tanto que você está lembrando de alguma coisa. Pode ser que com o tempo você consiga maturar isso melhor, e isso uma vez sedimentado em você, você consiga colocar em prática. Aí você vai lembrar talvez da íntegra do que você acha que era tudo, e você vai falar assim, caramba, ele já falou isso antes, ele já fez isso antes, eu já fiz outra vez. É ele tentando aos poucos, como eu falei para ela naquela hora, cada uma de um jeito. É que nem a íris dos olhos e a digital. Cada um de nós vai ter uma mediunidade sua. Não tem igual, não tem melhor, não tem pior. Vamos fechar de novo nossos olhos. Não vai ser longo como é o da abertura. Só fecha os olhos. Eu não vou fazer aquela respiração de limpeza mental. É só para você respirar, reter e expirar. E a gente vai só agradecer a presença de todos vocês. Vocês encarnados sentados aí, os outros não encarnados sentados ao lado de vocês, alguns muito agarrados de vocês, que vocês dissem não estavam nem mais aqui, alguns à volta, em pé, no alto, na arquibancada, assistindo e participando ativamente de tudo. Nós agradecemos aos queridos guias amados de mestre, toda a nossa enorme família estelar, as vossas presenças, toda a energia que aqui foi trabalhada. E vamos dar juntos o nosso cântico de louvor final, assim como fizemos no início, para o fechamento dos nossos trabalhos. O nosso Kan Shan Fan, Kan Shan Fan, Kan Shan Fan. Jai Jai Shivam Shivam Kara, Jai Jai Shivam Shivam Kara. Hare Om.